Boa tarde pessoal, a paz do Senhor esteja convosco. Estou aqui mais uma vez para fazer um vídeo aqui para o nosso canal, que o nosso amigo deixou lá no uma mensagem lá no nosso vídeo para pedindo ali uma sugestão, né? Então ele me deu a sugestão de fazer sobre Nicodemos, a conversa de Nicodemos com Jesus, sobre o nascer de novo. E essa palavra se encontra lá em João 3, do capítulo 1 em diante. A gente está aqui hoje aqui no monte aqui do nosso sítio aqui. A gente está vindo aqui no monte. Então decidi fazer esse vídeo aqui. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais, porque tu fazes se Deus não for com ele. Por que tu fazes se Deus não for com ele? Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer de novo, sendo velho? Pode porventura entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito pode entrar no reino de Deus. Não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido de carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Certo? Então aqui Nicodemos, ele era um príncipe, um rei dos judeus, né? Príncipe dos judeus ele era. Então ele era um cara muito inteligente, estudioso. Daí ele viu que Jesus, ele vinha, por onde ele passava, ele arrastava multidões, ele pregava para multidões, fazia milagres, e isso tudo. Então Nicodemos, o que acontece? Nicodemos foi ter com ele à noite, conversar com Jesus à noite no secreto, certo? No secreto. Isso já quer dizer o quê? O Jesus atende às nossas necessidades quando a gente está no secreto. Onde seria o nosso secreto? O nosso secreto é aquela palavra que diz assim: entre no seu quarto, tranque a porta e fale com Deus. Seria no seu quarto, ajoelhado, sozinho, no íntimo com Jesus, certo? Aí ele perguntou, ele sabia que para fazer as maravilhas que ele faz, a pessoa tinha que estar no caminho de Deus, tinha que ser seguidor de Deus, de Jesus, tinha que estar com o Espírito Santo no coração. Então Nicodemos fez uma pergunta para ele: Jesus, como faço para te seguir, para andar contigo? Daí aí onde entra. Na verdade te digo, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então Nicodemos, um cara estudioso, inteligente, príncipe dos judeus, ele disse assim: como pode um homem nascer de novo, sendo velho? Pode porventura entrar no ventre de sua mãe e nascer? Então Nicodemos, ele fez uma pergunta para um cara da inteligência dele. Isso é uma pergunta meia, como a gente pode dizer, uma pergunta de inocente, uma pessoa inocente que não sabe o significado. O que seria nascer de novo? Ele explica aqui também que ele tem que nascer da água e do Espírito. O que é carne, o que é espírito. Então, a gente tem que se transformar em quê? Numa pessoa nova. Deixar aquele homem velho para trás, enterrar, deixar esse homem velho para trás, não levantar mais aquele homem velho que fica lá guardado, não ter as mesmas atitudes que a gente tinha, não agir no impulso, não ficar apontando o dedo para os outros, e sim seguir o caminho de Deus, que seria com o caminho com o Espírito Santo, caminhar com Jesus, ler a Bíblia e assim por diante, praticar ela, fazer o bem ao outro. Então, e ainda lá no verso 13, diz assim: e ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que já está no céu. Então, ninguém desceu ao céu como carne e espírito, como Jesus desceu em forma de ser humano. Porém, Jesus por onde passava, ele arrastava multidões, ele
ele fazia milagres, ele pregava para multidões, ele sabia o que estava fazendo ali e o detalhe, ele já sabia para que ele vinha, ele já sabia o chamado dele. Então a gente tem que saber o nosso chamado. Porém, para seguir o caminho de Deus, a gente tem que nascer de novo, se revestir com o Espírito Santo, se moldar, como o oleiro molda um vaso, de dentro para fora. A mudança da gente não ocorre de fora para dentro, sim de dentro para fora. Primeiro o Espírito Santo age por dentro, no interior do nosso coração, e o nosso coração estando puro, estando limpo, isso vai resplandecer já em nossas vidas, em nosso olhar, nosso conversar. É isso que Deus faz na nossa vida, Jesus faz na nossa vida desta forma. Para a gente caminhar com Ele, a gente tem que nascer de novo, temos que estar puro, temos que praticar a Bíblia. A gente tem que parar para ver assim, a gente está numa situação, por exemplo, uma situação que uma pessoa fez uma coisa errada. Aí a gente vai lá, vou dar um exemplo, gente de um homem velho, a gente vai lá e julga. Ah, porque isso está errado, não faz assim que está errado. Aí a gente não pode fazer mais isso, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que se colocar no lugar de Jesus, nessa situação, como a gente se fosse Jesus, e se perguntar para si mesmo, o que será que Jesus fazia nessa situação? O que Jesus fazia nessa situação? Primeiro Jesus, ele ia saber por que ele fez isso e qual a consequência que ele vai ter. E tem que mostrar a consequência que vai ter se ele continuar fazendo. Não julgar. Tentar levar a solução daquele problema para aquela pessoa sem que ela seja apontada a dedo. Não julgais para não sejais julgados, diz a palavra de Deus também. Então, aí diz ali também, e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então aqui é outra situação. Jesus estava mostrando para Nicodemos que Deus, ele enviou o seu único filho à terra. Para quê? Para que salvasse a humanidade. Então, Nicodemos, será que Nicodemos tivesse um filho, ele sacrificaria um filho para a vida, por causa da vida dos outros? Será que a gente faz isso? Se precisar sacrificar um filho nosso para salvar a vida de outro irmão, será que a gente vai ter a mesma atitude que Deus? É meio difícil, né, irmãos? Mas foi o que Deus fez por nós. A gente hoje está aqui, graças a Deus, que mandou o seu Filho unigênito para a terra, para que nós tenhamos uma vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, irmão. Ele mandou o seu Filho para cá, para fazer todas as maravilhas que ele fez, milagres, para mostrar para a humanidade que tudo tinha solução. E para muitos, quando Jesus foi crucificado naquela cruz, parecia ser o fim de todas as eras, todos os tempos. Mas não, ali o que estava acontecendo ali? Ali estava começando um novo início, uma nova vida. Porque Jesus morreu na cruz para nos salvar e redimir de todos os pecados. E então, assim, Nicodemos, ele era um cara muito inteligente. Então Nicodemos queria seguir Jesus, porém Jesus disse que ele teria que nascer de novo. Aí, com aquela pergunta de inocência, com toda a inteligência que ele tinha, ele vai perguntar para Jesus: como se faz para entrar dentro do ventre da mãe de novo? Então ele achava que teria que voltar para o ventre de uma mãe para nascer de todo aquele tamanho que ele tinha. Mas não, a gente nascer de novo é ter uma vida nova, é traçar o caminho de Deus, um caminho de retidão, um caminho reto, que a gente não possa nem se desviar nem para a esquerda e nem para a direita, e sim olhando para Cristo, olhando para Deus, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, irmãos, e lá em Gálatas 2, no versículo 20, diz assim: já estou crucificado com Cristo e vivo. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então aqui já diz, né, que a gente tem que viver em Cristo. Tudo que a gente fazia na carne, a gente tem que mudar.
Temos que mudar para quê? Para mudar, para fazer diferente, fazer o caminho de Cristo, fazer o que Jesus fazia, levar a paz, levar uma palavra de conforto ao irmão. Se o irmão está necessitado, a gente vai lá, tenta ajudar de qualquer forma, mas o que a mão direita faz, a outra não precisa saber. Então a gente não precisa estar mostrando para o homem o que a gente está fazendo. A gente tem que fazer o que Jesus fazia. Então, seria essa a palavra de hoje. Então, eu quero aí agradecer o irmão que deixou seus comentários. Caso alguém queira aí fazer mais algum comentário de alguma passagem da Bíblia, vai deixando nos comentários aí que a gente vai fazendo no decorrer, certo? Então, envia esse vídeo aí para todo mundo aí, para seus irmãos, que vocês tenham uma ótima semana. E sexta-feira a gente estará postando outro vídeo. Amém? A paz do Senhor a todos. Fiquem com Deus.